Você já deve ter ouvido as expressões que quem brinca com fogo faz xixi na cama, ou quem mexe em vespeiro acaba ferroado, não já? Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu no fim de semana, é necessário entender que, quando um governo quer que o outro entenda um ponto de vista polêmico e, enquanto não pode falar nada abertamente, oficialmente, se manda recados por uma fonte crível. É assim que acontece na maioria das vezes como medida de alerta informal. Quando o recado não é entendido, aí sim se chega às vias de fato. Pois um desses recados duros foi mandado ao governo brasileiro por uma fonte considerada importante e que assumiu o compromisso da veracidade das informações. Trata-se do senhor Günther Fällinger. Sabe quem ele é? É um austríaco, presidente do Comitê Europeu da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Günther não ocupa um cargo político na organização, mas é considerado um influente lobista e importante consultor político da OTAN. Toda vez que ele fala, pessoas como Jens Stoltenberg, secretário-geral da organização, ouve com atenção. Günther tem livre acesso a qualquer dirigente do bloco militar europeu a hora que quiser, dado o tamanho da influência que ele exerce sobre o grupo. Agora que você já sabe de quem estamos falando, vamos conhecer o que ele disse no fim de semana. Para o autoproclamado presidente do Comitê da OTAN, o Brasil deveria ser desmantelado, subdividido em 4 territórios, sendo o Nordeste separado do restante e ficando apenas essa parte sob o comando do PT, do presidente Lula e do BRICS. Uau! Sensível isso, não é? Parece coisa de maluco, mas é bom prestar muita atenção quando uma ideia assim parte de alguém com muita influência dentro da OTAN. Ou você acha que ele falaria a esmo, apenas expressando um ponto de vista, sendo que tem uma enorme responsabilidade política e credibilidade junto ao bloco europeu? Seria mais um louco que perdeu o juízo ou um emissário disfarçado, a mando de alguém que pensa exatamente como ele e que ainda não vê a hora de se expressar oficialmente? Nós falamos aqui que a política externa brasileira poderia causar desconforto no mercado internacional, principalmente quando se trata de uma aproximação perigosa com aqueles que são considerados hostis para a comunidade ocidental, como Rússia, China e agora, e principalmente, o Irã. Toda vez que viaja ao exterior, o presidente Lula acende um holofote sobre sua cabeça, chamando a atenção para si e despertando desconfiança aos blocos já consolidados e que não vão aceitar de mão beijada perder o que construíram ao longo de décadas. Não vão. Mesmo você achando que está certo ou errado, ninguém quer perder um espaço constituído e de liderança como é ainda o atual retrato da geopolítica contemporânea. Vai haver reações? E o Brasil tem de estar preparado para elas? Será que já está? Ou age apenas como um cãozinho que se mostra valente quando está perto do dono? Revoltado com a participação do Brasil e principalmente do presidente Lula na cúpula dos BRICS, e com os debates a respeito de um possível mundo multipolar, Günther Fällinger usou as redes sociais para fazer graves ameaças separatistas ao país. Em uma série de postagens, onde usa a hashtag #ex-Brasil, ele conclama os países da OTAN a desmantelar as nações hostis ao mundo livre e chegou a postar uma série de mapas de um Brasil separado por novas fronteiras. Na concepção de Günther, os BRICS seriam uma espécie de ONU paralela, articulada para dar apoio a Vladimir Putin, o ditador que dá as cartas na Rússia, e que isso não será admitido. O curioso é o ponto em que ele chegou, apresentando mapas bem elaborados do que seria um Brasil já dividido. Isso significa que houve um estudo prévio e aprofundado da situação.
Só para lembrar que há cerca de 3 meses, a CIA, a agência de inteligência americana, também dividiu e divulgou um estudo completo de toda a situação geográfica, política e econômica do Brasil, sabendo até qual é o efetivo bélico que o país possui como a segunda maior potência militar do continente. Já se tem uma radiografia completa de todos os aspectos de interesse brasileiros. Isso significa que já está todo mundo de olho nos passos da esquerda brasileira e o que essas ações podem representar para a saúde das transações comerciais e democráticas dos países do Ocidente. Deu para perceber o tamanho do problema que começa a se desenhar com esses avanços do BRICS? O país está verdadeiramente preparado para isso? Nós falamos aqui que o mundo não vê com bons olhos uma aproximação do governo brasileiro com países considerados hostis aos direitos humanos, como o Irã, por exemplo. Ninguém pode enxergar com normalidade um Brasil que se senta à mesma mesa com ditadores que oprimem o direito à liberdade e o devido Estado democrático de direito. O que se vai pensar? Que o Brasil vai convencer os parceiros a abandonarem a política de repressão que exercem em seus países, ou vai passar a adotar a mesma mão dura usada por eles? A Arábia Saudita, por exemplo, mandou executar no fim de semana um homem que criticou publicamente o governo. E esse país agora vai ser parte dos BRICS. Se fosse em qualquer outra época, isso seria inteiramente desconsiderado e tratado como mais um louco querendo apenas aparecer. Mas as razões atuais são preocupantes e as iniciativas brasileiras não são nada boas em se tratando de ataque direto aos atores envolvidos. O político falou até em financiar grupos separatistas brasileiros para conseguir o seu objetivo. Oh boy! Nunca na história do Brasil se falou isso como está sendo dito agora. Esse senhor, Gunther Fellinger, de novo, tem bom acesso ao topo da pirâmide política da OTAN. E o que ele diz deveria ser considerado, sim, muito perigoso, sobretudo pelo recado que ele mandou diretamente ao presidente Lula. Ele disse, aspas, que fique claro, Lula, se você se juntar ao eixo do genocídio, farei um chamado para o desmantelamento do Brasil. Fecha aspas. Ninguém da imprensa convencional brasileira tratou do assunto e nem mesmo o Itamaraty se posicionou a respeito. A dúvida agora é saber até onde isso pode chegar. Só para se ter uma ideia, nenhum mapa geopolítico é eterno. Foi assim com a antiga Pérsia, hoje Iraque, com a Alemanha dividida em oriental e ocidental, com a Irlanda e Irlanda do Norte, mais recentemente com a Iugoslávia, que não para de se dividir entre Sérvia e Montenegro e agora Kosovo, Tchecoslováquia também e por aí vai. O Brasil é gigantesco e já tem muita gente de olho na Amazônia. Acreditar que a Rússia e a China irão conseguir proteger o país de qualquer tentativa hostil pode ser um tiro no escuro. De novo, quem procura sarna vai se coçar. Quem mexe no vespeiro vai ser ferroado. Sabe qual é o problema que a gente vê em tudo isso? É que já tem gente pensando sobre o assunto. Tem gente se articulando fora do país. E gente que pode ser perigosa sim. Está vendo como as coisas são? Estava tudo certinho, no seu devido lugar. E agora...